Olá, tudo bem? Eu sou Samuel Caldas, sou instrutor bíblico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, frequento a Igreja de Conjunto José Bonifácio, na Zona Leste em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, e estou aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Temos feito uma série de vídeos sobre a justificação pela fé, apresentando ali ponto por ponto da estrutura dessa mensagem, para compreendermos esse tão importante assunto. Nós apresentamos a necessidade do tema da justificação pela fé, nós apresentamos a condição de vida eterna, vimos que a condição de vida eterna é perfeita e perpétua obediência à lei de Deus, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Nós usamos Gênesis 2, 16 e 17, usamos também Gálatas 3, verso 10, para confirmar que, em primeiro lugar, Deus não muda, então a condição continua a mesma. Só que nós, depois do pecado, não temos condição de satisfazer as exigências da lei de Deus. Nós não conseguimos apresentar a obediência perfeita e perpétua. Logo, nós estudamos depois disso, nós estudamos a condição do homem antes e após a queda do pecado. Depois disso, nós fizemos um estudo que complementa a condição de vida eterna, que é um estudo que eu apresentei evidências das Escrituras que mostram que a lei de Deus, como o Adventista normalmente diz, ela é a expressão do caráter de Deus. E mostramos que como Deus é bom, a lei é boa, como Deus é santo, a lei é santa, como Deus é eterno, a lei é eterna, como Deus é espírito, a lei é espiritual, etc. Nós vimos aí uns 10 pontos, mais ou menos, de convergência, de semelhança entre a lei de Deus e Deus. Também apresentamos, depois disso, o nosso maravilhoso substituto. Nesse tópico, nós apresentamos as virtudes salvadoras de Cristo, aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez. Nós somos salvos pelo que Ele é e pelo que Ele fez. O que Ele é Deus e Ele é homem, Ele se tornou homem, né? Ele se encarnou. Nós vimos evidências bíblicas disso, da divindade, da humanidade de Cristo e por que se tornou homem. Um grande tema aí do século IV, por que Deus se fez homem, né? Um texto importante aí dos líderes da igreja do século IV, muito importante. E vimos também que Jesus nos salva pelo que Ele fez. Vimos que Jesus poderia acrescentar detalhes ali, mas nós vimos basicamente isso. Cristo morreu por nós e viveu por nós. Esses temas, esses tópicos já foram apresentados e publicados no nosso canal, Professor Samuel Caldas. Agora, eu pretendo dar seguimento ao tema da justificação pela fé, mostrando que nós somos perfeitos em Cristo Jesus e não em nós mesmos. Nós somos perfeitos em Cristo Jesus e não em nós mesmos. A perfeição bíblica, as palavras usadas no grego do Novo Testamento, são katarzo e teleios. Teleios é algo como o alvo, significa algo como alvo, objetivo, etc., né? E katarzo significa perfeição num outro sentido. Então, uma palavra dessa significa perfeição no sentido de maturidade e a outra significa perfeição no sentido de completo, de bem preparado, de preparado completo. Então, essas duas palavras, nenhuma delas tem o significado, quando aplicado ao ser humano, de vida sem pecado. Não tem esse sentido. Então, quando nós somos desafiados à perfeição nas Escrituras, sempre tem o sentido de estar bem preparado para os desafios espirituais, né? Ser completo, no sentido de preparado, e maduro, não ser mais um menino na fé, uma pessoa madura. Porém, existem desafios bíblicos que são desafios divinos, de perfeição. Então, vamos ver, por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 48. Mateus 5, 48. Está escrito o seguinte, 5, 48. Mateus, eu estou em Marcos aqui. Toda vez que eu estou com a Bíblia revista e corrigida, que eu gosto de usá-la para memorizar. Eu não a manuseio bem como manuseio a minha Bíblia, que eu tenho desde 97, que é a Bíblia João Ferreira de Almeida, edição contemporânea, que é a Bíblia Thompson. 5,48 diz assim:
Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Há um desafio divino, uma provocação divina. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. As Escrituras nos exortam à perfeição, só que nós não temos a perfeição que as Escrituras cobram. A lei de Deus exige que nós sejamos 100% perfeitos, mas nós não temos a perfeição que a lei exige de nós. Uma outra citação nesse sentido está em Romanos, capítulo 2, verso 13. Romanos 2, 13. Aqui, que diz o seguinte: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, nós não praticamos a lei no nível da perfeição, 100% perfeitos. Nenhum de nós é 100% perfeito. Então, o desafio aí é que, enquanto a condição de vida eterna é perfeita e perpétua obediência, nenhum de nós tem essa perfeita e perpétua obediência. Aí, nós precisamos nos lembrar da profecia de Daniel 9. Daniel 9, o verso 24, ele revela a profecia, né, a promessa da vinda de uma justiça eterna. Então vamos lá, Daniel 9, 9 verso 24, é isso mesmo. 9, 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir os santos dos santos. Esse verso é rico em conteúdo, a gente não pode expor ou explanar ou dar detalhes aqui do verso 24, é muito grande, mas nós queremos um detalhe aqui: trazer a justiça eterna. Essa justiça eterna, ela foi prometida no Antigo Testamento e ela se manifestou no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, aqui fala justamente sobre esse cumprimento. Romanos capítulo 3. Nós vamos ao verso 20 e o verso 21. Está escrito assim. Romanos 3:20 diz. Novamente eu estou aqui abrindo um livro que não é o necessário. Romanos capítulo 3, o verso 20 diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, embora as Escrituras nos demande, nos exija 100% de obediência, nós não a temos. E Romanos 3, verso 20 diz: por isso, o porquê, né? Por isso, deixa eu ver, a expressão, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Então, não é que nós não podemos ser perfeitos hoje. Não será significa que não é amanhã, não será depois, nem daqui a uma semana, nem daqui a um ano, nem daqui ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pela lei, porque a lei, ela exige uma obediência que satisfaça as suas infinitas demandas. A lei é infinitamente perfeita. Você quer ver isso? Como que uma pessoa limitada, como nós somos, satisfaremos uma lei que ela é infinitamente perfeita? Lembra que a gente estudou episódios anteriores aí? Nós estudamos que a lei é eterna como Deus, perfeita como Deus, santa como Deus, boa como Deus, espiritual como Deus. A lei é a expressão do caráter de Deus. Logo, como Deus é infinitamente perfeito, a lei também é infinitamente perfeita. Eu te desafio agora para você confirmar isso comigo. Abra sua Bíblia em Salmo, capítulo 119 e o verso 96. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Não é brincadeira que a gente está fazendo aqui, não, viu? É sério. Salmo 119, verso 96, está escrito o seguinte: a toda perfeição eu vejo o fim, mas os teus mandamentos são ilimitados. Do que o verso está falando? Sobre perfeição.
E aí, quando ele aplica a perfeição às coisas que ele vê fim. Ele fala assim, a toda perfeição eu vejo fim. Tudo que é perfeito eu vejo fim. É como se as coisas que ele vê na vida, que são perfeitas ou que têm características de perfeição, ela tem fim. Mas os teus mandamentos, ao contrário das coisas que são perfeitas, mas finitas, limitadas, ele diz, mas os teus mandamentos são ilimitados. Mas os mandamentos são ilimitados no quê? O tema é perfeição, então são ilimitados em perfeição. Assim, a lei de Deus, ela é 100% perfeita. Ela não é parcialmente perfeita, ela é 100% perfeita. Portanto, nós temos de que as exigências da lei de Deus, elas são infinitamente perfeitas. E um ser pecaminoso, um ser falível, ilimitado como cada um de nós não pode satisfazer uma lei infinita. Assim, nós precisamos entender, acima de qualquer dúvida, que nós não temos como nos justificar por obediência à lei de Deus. Nossa perfeição ela é alcançada de outra maneira, por substituição. A vida de Cristo nos é atribuída e alcançamos a perfeição por meio da vida de perfeita obediência dele por nós. Eu quero citar uma ocorrência das Escrituras para conferirmos esta verdade que eu estou dizendo para vocês, ou essa proposição. Faço uma proposição, vamos ver se a Bíblia confirma. Colossenses 2, verso 10. Colossenses, capítulo 2, verso 10 diz assim: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Então aqui em Colossenses 2:10 fala que nós já estamos perfeitos nele. Mas Paulo diz em Filipenses 3, verso 12, não que eu seja perfeito, entende? Ele não se vê como perfeito, mas ele diz na outra parte, Colossenses, estáis perfeitos nele. Isso significa que nós não estamos perfeitos em nós, mas nele sim. Quer dizer que ele, que é o nosso representante, apresenta cada um de nós perfeito perante o Pai. Essa perfeição, portanto, ela é apresentada no céu e não aqui. Nós estamos perfeitos lá onde ele está, à direita do Todo-Poderoso, e não aqui onde nós estamos vivendo. Então essa perfeição que temos nele é 100% infinitamente perfeita, porque a vida infinitamente perfeita de Cristo, ele atribui a cada um de nós. Nós somos vistos como revestidos de Cristo diante do Pai. Eu queria considerar rapidamente isso com você em Filipenses, que eu mencionei agora mesmo. Filipenses 2, verso 12, diz assim, 2:12. De sorte que, meus amados, assim como sempre... Filipenses 2... Não, é 3. 3, verso 12. Diz assim: não que já a tenha alcançado. Ele está falando da ressurreição dos mortos, quando todos seremos perfeitos em nós mesmos. Por exemplo, verso 11 diz assim: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Então o momento da ressurreição dos mortos, na glorificação, quando Jesus voltar, é o momento que nós seremos perfeitos. Nosso corpo vai ser restaurado à saúde edênica, ou mais que isso, elevado à natureza dos anjos. Olha o que diz aqui, verso 12: não que já tenha alcançado, ele não alcançou a ressurreição dos mortos, ou aquilo que se dará naquele momento, ou que seja perfeito. Não que eu tenha alcançado a perfeição, ele está dizendo, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então, ele diz, eu não sou perfeito, entende? Mas ele está dizendo em Colossenses 2:10 que vós estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Então, nós não estamos perfeitos e estamos perfeitos. Isso é um paradoxo bíblico, é uma verdade paradoxal. São duas verdades que meio que contradizem uma outra, mas vistas cada uma no seu ângulo, elas estão harmoniosas. Nós não somos perfeitos em nós, mas estamos perfeitos nele. Na pessoa de nosso representante, nós somos perfeitos. Aí, Filipenses 3,15 diz assim, diz assim, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Então ele fala, nós que somos perfeitos, vós que sois perfeitos. Então nós temos uma perfeição que já é nossa, que é a que está em Jesus, não está em mim.
e tem uma imperfeição em mim, ou uma perfeição relativa em mim, uma absoluta em Cristo e outra perfeição falha, marcada pelo pecado remanescente em mim. É por isso, é por esta diferença de perfeição, que Paulo diz aos Coríntios, se você puder abrir a sua Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, ele fala da santificação que precisa ser aperfeiçoada. Olha que interessante, a perfeição precisa ser aperfeiçoada. 7, verso 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Convido você que me acompanha a abrir a sua Bíblia e confirmar o verso. Diz assim. Se eu estou sendo rápido para você, dá uma pausinha e continua. Abre o verso e continua. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Essa afirmação no final do verso 1, ela evidencia que a santificação precisa ser aperfeiçoada, porque em nenhum estágio dela ela está 100% perfeita. Por isso que ele usa o gerúndio, que é o presente contínuo, falando aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Nós não estamos 100% perfeitos, nós estamos aperfeiçoando, e cada dia precisamos aperfeiçoar aquilo que restou de pecado ou de mácula em nossa vida de consagração a Deus. Assim, cuidado, quando você conclui que a perfeição cristã significaria ser sem pecado nesse mundo, uma vida sem nunca pecar. É possível viver momentos sem pecado, talvez um dia, dois, alguns dias sem pecar, mas viver sem nunca pecar, isso é um erro, uma mentira, isso é gravíssimo. E eu convido você a consultar comigo mais algumas passagens. Temos aí mais uns 3 minutos ou 4 para a gente terminar, para o vídeo não ficar tão longo. Então vamos lá, vamos a estas passagens. Vou primeiro citar para vocês Eclesiastes 7, verso 20. Eclesiastes 7 e o verso 20 diz o seguinte: na verdade, não há homem justo que faça o bem sobre a terra e nunca peque. Na verdade, eu vou ler na versão minha aqui. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. O verso não diz que não existe homem justo. Ele também não está dizendo que não existe homem justo que não peque. O que ele está dizendo é que não existe homem justo que nunca peque. Isso quer dizer que existem ocasiões na vida e no progresso cristão dos servos de Deus que eles passam períodos sem pecar, mas vida sem nunca pecar, isso é uma mentira, é antibíblico. Não existe esse cristão que vive sempre sem pecar. O cristão que ele pode viver porções, momentos sem pecar, mas ele nunca vive sem nunca cometer pecado. Isso é antibíblico. Eu te convido a confirmar isso em 1ª carta de João, capítulo 1, verso 8 e 10. 8 e 10. O 9 nós vamos tratar num outro estudo. Capítulo 1, 1 Pedro 1, verso 8 e 10. Eu estou aqui na igreja, na minha igreja de Bonifácio, Conjunto José Bonifácio, e está acontecendo reunião de um clube na igreja. Então, às vezes você pode ouvir um barulho de fundo, que é o pessoal andando, conversando no corredor. 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9 diz o seguinte: 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Verso 10 diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então você percebe que não é só que eu não posso dizer que eu não tenho pecado. Alguém diria assim: não, mas eu tenho pecado, o pecado está em mim. Mas não que eu cometo pecado, eu não cometo pecado, alguém poderia dizer. Mas não é assim. O texto está dizendo no verso 10 assim, um complemento ao verso 8 diz: se dissermos que não pecamos, ou seja, se eu disser que eu não cometo pecado, ele diz, fazemo-lo mentiroso, estamos fazendo Deus mentiroso. Então toda pessoa, por alto que seja o cargo, se disser que não peca, ele faz Deus mentiroso. E diz o verso,
e a sua palavra não está em nós, se dissermos isso. Portanto, a palavra não está na pessoa. A pessoa que diz isso, ela não está falando em harmonia com a palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Claro que somos exortados a lutar contra o pecado, a obedecer a lei de Deus em cada detalhe. Nós somos exortados e devemos obedecer. Agora, arvorar ou alegar, afirmar que nós podemos viver sem nunca pecar, isso é uma mentira. Nós fazemos Deus mentiroso se falamos que não cometemos pecado. Nós cometemos pecado. Nós não devemos. Fugimos do pecado, lutamos contra ele. Mas no final das contas, vez por outra, sem planejar, cometemos essas falhas. É por isso que precisamos de Jesus Cristo como nosso intercessor. É por isso que precisamos de Cristo como nosso Salvador, nosso substituto. E que a vida de Cristo substitua a nossa lá no céu. Aqui na terra não, aqui na terra é assim. Nosso esforço junto com a unção do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo e esclarecimento, os impulsos do Espírito Santo em nossa vida, podemos viver uma vida consagrada. Mas essa vida consagrada nunca será uma vida sem nunca pecar. Isso está errado. Isso é uma mensagem antibíblica. Cuide. A oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, diz: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Por que diz isso? Porque é uma constante nossa. É uma constante precisar aperfeiçoar a nossa santificação. É uma constante pedir perdão pelos pecados, mesmo quando nós não entendemos que estamos cometendo um pecado. Então, todo cuidado com essa questão. Toda pessoa que não entende corretamente isso se sente melhor que os outros, se coloca numa posição de juiz dos demais. Nós devemos tomar cuidado com isso. Cuide de você para que não caia. Confiemos em Cristo Jesus e na sua justiça por nós, lá no céu. Você e eu estaremos salvos enquanto assim fizermos. Deus te abençoe, que a graça de Deus te acompanhe. Lembre-se de dar o like no nosso vídeo se você gostou e compartilhar com seus amigos. Se tiver dúvida, comente embaixo do vídeo. Fique com Deus, a nossa oração. Em nome de Jesus, amém.